Você se lembra da história que te contaram na escola? Que a Amazônia era um imenso vazio verde, habitado por pequenas tribos nômades, intocada e selvagem até a chegada dos europeus. Uma terra sem história, esperando para ser descoberta. E se eu te dissesse que tudo isso é uma mentira? Nosso último vídeo revelou como os primeiros povos chegaram ao Brasil, mas aquela era apenas a ponta do iceberg. A história que vamos contar hoje ficou escondida por mais de 2.500 anos. Uma história que a floresta guardou as 7 chaves. Uma história que prova que a Amazônia nunca foi virgem. Por séculos, a visão eurocêntrica pintou a Amazônia como uma região selvagem, um obstáculo verde ao progresso. A ideia de que sociedades complexas pudessem florescer em um ambiente tão hostil era considerada um mito, uma fantasia de exploradores delirantes. O Frei Gaspar de Carvajal, no século XVI, descreveu cidades lotadas e esquadrões de guerreiros, mas foi ridicularizado, suas palavras taxadas de exagero. O solo pobre, as chuvas constantes, tudo parecia conspirar contra a civilização. Mas a verdade é teimosa. E a tecnologia, às vezes, é a chave que abre as portas do passado. Recentemente, usando uma tecnologia chamada LIDAR, que funciona como um raio-x aéreo, cientistas fizeram uma das descobertas mais revolucionárias da arqueologia moderna. No Equador, escondida sob a vegetação, eles não encontraram uma aldeia, mas uma vasta rede de cidades interligadas, que remonta a 2.500 anos atrás. Estamos falando de centros urbanos com plataformas monumentais, praças e ruas largas. O mais impressionante? Estradas longas e perfeitamente retas, algumas com 10 metros de largura, conectando essas cidades por quilômetros. Construir uma estrada reta na floresta é um feito de engenharia complexo, que exigia um nível de organização social que ninguém imaginava ser possível. O arqueólogo Stephen Rosten, líder da pesquisa, chamou a descoberta de incrível e descreveu o que encontrou como cidades-jardim. Entre os complexos urbanos, havia extensas áreas agrícolas com campos de drenagem e terraços, provando que eles não apenas viviam na floresta, mas a moldavam para sustentar uma população que estima-se poderia chegar a dezenas de milhares de pessoas, comparável a Londres da era romana. Mas essas descobertas não se limitam ao Equador. Aqui mesmo, no Brasil, os sinais sempre estiveram lá, esperando para serem compreendidos. No Acre, gigantescos desenhos geométricos, os geóglifos, só podem ser vistos do alto. Figuras que indicam uma ocupação densa e organizada por volta do ano 1200. No Alto Tapajós, em Mato Grosso, o bandeirante Pires de Campos, em 1723, já descrevia aldeias tão numerosas que se perdiam de vista, com estradas largas e limpas. Por muito tempo, foi considerado um louco. Hoje, a arqueologia confirma. Ele estava certo. Pesquisas recentes identificaram dezenas de sítios arqueológicos na região, com aldeias circulares que poderiam abrigar uma população de até 1 milhão de pessoas. Essa não era uma gente primitiva. Eles desenvolveram tecnologias sofisticadas. Dominaram o processamento da mandioca brava, uma raiz venenosa, transformando-a na base de sua alimentação, a farinha que consumimos até hoje. Uma tecnologia alimentar que permitiu a ocupação de todo o continente. Na ilha de Marajó, uma cultura complexa floresceu por volta do ano 1000, construindo morros artificiais, os tesos, para se protegerem das inundações e como postos de observação. Sua cerâmica é uma das mais elaboradas das Américas, um testemunho de uma sociedade rica e hierarquizada. Então, a pergunta que fica é: por que essa história foi apagada? A resposta é dolorosa. A chegada dos europeus não foi um encontro, foi uma catástrofe. Doenças como sarampo e gripe, contra as quais os indígenas não tinham imunidade,
dizimaram milhões. A violência, a escravidão e a imposição de uma nova cultura destruíram aldeias, reinos e séculos de conhecimento. O que os exploradores encontraram a partir do século XVII não era o auge dessas civilizações, mas os destroços, os sobreviventes de um apocalipse. A narrativa de uma Amazônia vazia serviu perfeitamente aos interesses da colonização. Afinal, é mais fácil tomar uma terra que você julga não ter dono, não ter história. Mas a história resiste, nos fragmentos de cerâmica, nas marcas na terra, e principalmente no sangue e na memória dos mais de 300 povos indígenas que ainda hoje vivem no Brasil. Eles são os guardiões dessa história milenar, os verdadeiros fundadores deste país. A Amazônia não era um vazio. Era um mundo pulsante, cheio de cidades, estradas e conhecimento. E reconhecer isso não é apenas corrigir um erro histórico. É entender a verdadeira profundidade e a riqueza da nossa identidade. É respeitar as raízes que nos formam. Essa história te surpreendeu? A verdade sobre o nosso passado é muito mais fascinante do que imaginamos. E para continuar essa jornada de descobertas com a gente, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Agora eu quero saber de você. De qual cidade você está assistindo a essa história incrível? Comente aqui embaixo. Quero conhecer cada canto do Brasil que está redescobrindo suas próprias raízes. Até o próximo vídeo!